Boa noite, bem-vindo a mais um Segunda Segura. E hoje a gente já começa por aqui com uma pergunta objetiva e direta. O que sustenta uma liderança de sucesso? E aí, gente, o que sustenta uma liderança de sucesso? A gente pode pensar, talvez, os resultados. Podemos pensar os processos. A gente pode pensar na expertise dessa liderança, ou a gente pode pensar que o que sustenta o sucesso, né, o que sustenta uma liderança de sucesso? O que você acha que sustenta uma liderança de sucesso? Deixa eu ligar aqui que eu tô achando que tá... Peraí, gente, calma lá. Agora sim. Agora sim melhorou aqui, tava ficando meio escuro. Certo. Então, né? A gente precisa pensar cada vez mais, e hoje eu preparei um roteiro pra gente pensar por que, e já respondendo, né? Já começando com essa pergunta, que é o tema da nossa Segunda Segura, por que a segurança psicológica é a base de uma liderança de sucesso? Muitas vezes, quando a gente pensa sobre líderes que têm sucesso, a gente começa a pensar, puxa, mas são os resultados, né? É a expertise desse líder que oferece, né? Os processos que ele segue. Mas cada vez mais, com a mudança no cenário organizacional, a mudança no mercado de trabalho, né? Na forma como as coisas acontecem, a gente começa a ver que o que traz efetivamente, o que faz uma liderança de sucesso são os relacionamentos que esse líder constrói. É a capacidade desse líder de estabelecer conexão e confiança entre os seus pares, entre a organização, no ambiente e com a sua equipe, certo? Então, e quando a gente está falando sobre estabelecer esse elo de confiança, esse elo de conexão entre as pessoas, a gente está falando sim sobre um conceito de segurança psicológica. Por isso que cada vez mais eu tenho trazido aqui em todas as Segundas Seguras para vocês, de que segurança psicológica é a base de toda a liderança moderna. É a base daquilo que a gente está falando sobre o que é essa liderança, certo? E é importante porque, gente, porque se você olhar tudo que a gente aprendeu sobre liderança nos últimos 15 anos, com todas as mudanças que têm acontecido, e não são só mudanças tecnológicas, mas a questão de novas gerações entrando no mercado, a velocidade de informação que nós temos, a necessidade de estarmos continuamente aprendendo, porque o mundo, a velocidade de informação faz com que o nosso conhecimento se torne cada vez mais obsoleto, faz com que a gente chegue numa conclusão que pode gerar uma certa insegurança para os líderes, mas é que a maioria das coisas que nós aprendemos nos últimos 15, vamos falar assim, nos últimos 10 anos a respeito de liderança, não servem para absolutamente nada, não serve para a gente navegar nesse mundo incerto de desenvolver pessoas. Porque sim, cada vez mais liderança está se falando não de processos, não de rituais, a gente está falando de pessoas, né? E cada vez mais o líder moderno, o líder que está navegando nesse cenário, ele precisa sim dominar 3 áreas, né? E uma que eu considero a base de todas elas, que é o líder com ele mesmo, né? Cada vez mais o líder... embora seja antigo isso que eu vou dizer para vocês, né? A gente já ouvia muito lá em liderança servidora como monge executivo, liderança como exemplo, mas hoje a gente está vivendo um advento de que se o líder não vive aquilo que ele fala,
né? Ele simplesmente ele perde a capacidade de influência dos seus liderados, ele perde a capacidade de transformação que a liderança traz, né? Então, cada vez mais o líder, ele precisa dominar uma primeira dimensão básica, que é o líder com ele mesmo. A segunda dimensão, quando ele domina o líder com ele mesmo, daí sim, ele começa a olhar para a equipe. Em terceiro, o líder com a organização, certo? Então, uma coisa importante, nesse cenário, a gente precisa entender que segurança psicológica não é uma competência, né? Não é um plus de empresas que são legais, são modernas, né? Segurança psicológica para navegar nesse cenário que nós estamos é o presente, o futuro e é a base de toda a liderança. Escutem isso e gravem isso. Segurança psicológica é a base de qualquer estilo de liderança e é o que vai permitir as organizações continuarem a ter performance, né, das suas equipes, performance nos seus processos, né, para conquistar resiliência da organização, capacidade de adaptação e inovação nesse cenário. Então, primeiro, gravem isso que eu estou dizendo para vocês. O segundo ponto que eu queria trazer aqui, que é importante a gente entender que cada vez mais isso foi trazido, não é, no SWX, desse ano, né? Falando justamente o seguinte, que a forma como as pessoas interagem entre si define a forma como elas entregam, né? A forma como elas entregam o seu trabalho, a forma como elas atingem. Então, o nível dessa interação define a sua entrega, define a performance. E se a gente olhar para essa frase que eu acabei de dizer para vocês, a gente está falando de uma forma muito básica no conceito geral de segurança psicológica, né? Que é a capacidade justamente, né, que das pessoas poderem serem elas mesmas, ou seja, e não ter medo de compartilhar suas ideias, compartilhar suas opiniões, criticarem, desafiarem o status quo, não ter medo de retaliações, não ter medo de errar, não ter medo de aprender, enfim, né? E por que isso é tão importante? Por que a qualidade das nossas relações define a forma como a gente entrega? E aí, gente, eu entro aqui, eu acho que é importante trazer um ponto, que é o panorama de liderança da Anshan, que ela faz todos os anos, e o panorama da liderança de 2025, a qual eles soltaram aí alguns spoilers, falando sobre o que a liderança está buscando, né? O que é ser líder neste mundo moderno, nesse mundo em constante transformação. E uma das coisas que foi trazida justamente, né? Uma das perguntas o que foi feito para executivos, então o que é mais importante na atuação de um líder, tá? Então, o que eles trouxeram nessa pesquisa do panorama de liderança da Anshan 2025? 70% disse que o mais importante da atuação de um líder é inspirar pessoas e fortalecer cultura, tá? 67% disse que o mais importante na atuação de um líder era definir, né, ter uma direção estratégica, definir para onde a empresa deve rumar. 46% disseram que o mais importante dos líderes era desenvolver novas lideranças, né, fazer essa duplicação dos líderes. E vocês percebem o que tem em comum nisso, né? Quando a gente está falando sobre definir uma direção estratégica, desenvolver novos líderes, né? Fortalecer a cultura, inspirar pessoas, a gente está falando do quê? Né? Se a gente colocar numa caixa, sacudir, a gente está falando do quê, gente? Coloquem aí nos comentários para mim, quero saber de vocês. A gente está falando do quê aqui, né? O que você acha? O que tem em comum entre esses três, né? O que me chama a atenção quando a gente olha para a direção estratégica, quando a gente olha para desenvolver novas lideranças, para inspirar pessoas, para fortalecer cultura, a gente está falando de pessoas. A gente está falando dessas três funções a qual os executivos colocaram que é o mais importante para os líderes, no papel da liderança, envolve pessoas, né? A gente não está falando de processo, a gente não está falando de um ritual, a gente não está falando da meta, a gente está falando de pessoas, né? Quando a gente fala sobre isso. E aí,
Gente, a gente está falando de relacionamentos. E a grande questão é que não existe como a gente fazer aquilo que, né, o primeiro tópico que foi apontado nessa pesquisa de influenciar pessoas e desenvolver culturas em culturas tóxicas, em culturas inseguras, né? Não há, a gente não tem, a gente não consegue gerenciar, gerar conexão em culturas tóxicas, em culturas abusivas, em culturas que permeiam a insegurança nas pessoas, né? Então, o que é importante não existe, como a gente está falando, não existe alta performance sem essa base de segurança psicológica, né? Não há como a gente achar que a gente vai continuar tendo as entregas, os resultados que talvez nos trouxeram até aqui, liderando da mesma forma, olhando para as empresas e mantendo culturas que não fazem mais sentido. E aí talvez você possa estar pensando justamente assim, Carol, mas eu trabalhei anos numa empresa que os líderes eram extremamente tóxicos, que os líderes cometiam direto, né, assédio moral, que havia desrespeito e a empresa entregava resultados. Como que você explica isso? Gente, eu acredito que sim. Eu mesma já trabalhei com diversas empresas na consultoria de líderes extremamente tóxicos, de líderes que que tinham e continuam tendo alguns, né? A mentalidade de que manda quem pode, obedece quem precisa, né? Só que a verdade é que o mercado, o mundo tá mudando, né? Manda quem pode, obedece quem não tem opção, né? Eu sempre digo, né? Obedece hoje, esse ditado é manda quem pode, obedece quem não tem opção, né? E hoje a gente vive num advento de oportunidades e opções. As pessoas, elas dominam cada vez mais a sua carreira e a sua progressão de carreira, né? Cada vez mais elas entendem que o papel de gerenciar e de controlar o rumo da sua carreira está nelas. Assim como a organização ela busca profissionais, busca atrair, os profissionais também buscam organizações alinhadas aos seus valores. Tanto é que se você olhar diversas pesquisas que saíram da própria GPTW, da Randstad, se você olhar o que faz, né, quando eles trazem esses panoramas, o que faz as pessoas continuarem dentro das organizações, hoje um dos grandes tópicos é equilíbrio entre vida e carreira. Primeiro ponto, né? Vai aparecer crescimento de carreira, vai aparecer uma série de coisas, mas o primeiro ponto é equilíbrio entre vida e carreira, ou seja, as pessoas estão colocando nas suas motivações de permanência dentro das organizações a questão de bem-estar. Então, só por isso, gente, se a gente fosse olhar há 10 anos atrás, a gente olhar, assim, um pouquinho antes da pandemia, se a gente fosse olhar, talvez isso já seria um pouquinho diferente, não teria essa influência. Então, sim, a gente vive um advento, sim, de um advento de bem-estar, um advento de as pessoas quererem buscar cada vez mais o equilíbrio entre vida e carreira, de saúde mental, de buscar ambientes saudáveis para poder entregar o melhor do seu trabalho, né? Então, isso está mudando. Outra coisa, as novas gerações. Se estima justamente que daqui 10 anos, 86% da força de trabalho será composta pelas novas gerações. E as novas gerações, elas carregam em si a questão da necessidade do propósito dentro do trabalho, a questão de não querer, eu trabalho lá num determinado momento da minha vida, no fim da minha vida que eu vou aproveitar. Tanto é que tem aí uma série de movimentos, né? Tem um movimento da aposentadoria precoce, que tá rolando justamente com novas gerações que já estão no mercado de trabalho, que é o quê? Ok, eu trabalho um tempo e aí eu faço um sabático nesse curto tempo de trabalho, onde eu vou sair, vou aproveitar, vou conhecer outras culturas, vou explorar e depois eu volto para o mercado de trabalho. Ou seja, de não esperar, né? Isso que nós tínhamos, assim, de esperar, né? Muito das gerações antigas, meu pai, meus avós, enfim, tinham muito disso, né? Quando eu me aposentar, aí eu vou viajar. E isso tem mudado.
Então, as novas gerações, elas têm agregado justamente uma necessidade desse olhar para mais bem-estar, para equilíbrio entre vida e carreira, para essa pauta de saúde mental, para essa pauta de saúde social, né? Que é essa questão dos relacionamentos. Então, quando eu digo para você que, ok, podem ter existido sim organizações que performavam através do medo, através do grito, através do manda quem pode, obedece quem precisa, pode... Sim, com certeza. Eu mesmo, na consultoria e nos treinamentos, já trabalhei com algumas dessas organizações. A grande verdade é que, ok, elas vieram até aqui. Mas a pergunta que eu deixo para você é, será que essas organizações vão se sustentar ao longo do tempo? Porque no momento que as pessoas começam a ter opções, né, de olhar para o lado e ver que tem culturas muito mais saudáveis, e que permitem que elas tenham uma vida, né, e que elas se sintam bem no trabalho e que explorem aquilo que elas têm de melhor, elas não vão escolher essa cultura tóxica, né? Então, gravem esse ditado que eu acabei de dizer para vocês, né? Hoje a gente está transacionando cada vez mais, né? Ainda tem pessoas que acreditam no manda quem pode, obedece quem precisa, e eu tenho dito, né? Toda vez que eu escuto isso de algum líder, eu sempre digo que manda quem pode, obedece quem não tem opção. E quando a gente tem na nossa equipe pessoas que não têm opção, provavelmente a gente não vai ter as pessoas que são balas de prata. A gente não vai ter aquelas pessoas que têm um potencial enorme de inovação dentro da nossa organização, porque com certeza pessoas que têm esse perfil não ficam numa cultura de comando e controle, né? Elas vão buscar culturas saudáveis que permitam elas serem elas mesmas e performarem com bem-estar. Então, acho que esse é um ponto aqui muito importante da gente falar. Então, por isso, novamente, segurança psicológica não é plus, segurança psicológica não é competência, a gente não faz isso num treinamentozinho de 8 horas, 16 horas e diz, ok, meus líderes estão preparados para a segurança psicológica. Segurança psicológica é a base e é um processo, certo? É um processo que precisa de uma série aí de rituais, de formas, né? E precisa do líder ter a capacidade de olhar para si, primeiro, e entender como que todas aquelas competências que formam a segurança psicológica, como é que é aquilo dentro dele, como é que isso bate com as crenças dele, né? Com aquilo que ele aprendeu no relacionamento com pessoas. Se o líder não fizer o tema de casa interno, esquece, ele não vai conseguir conceder segurança psicológica, né, para os outros. E isso não é só o líder, porque segurança psicológica não é só do líder para com seus liderados, mas é de um time, né, para a pessoa do time compartilhar, e isso não só com o líder, mas também com as pessoas. Mas o líder, ele é exemplo, o líder influencia, e a gente está num advento justamente de uma liderança que precisa ser o exemplo daquilo que fala, né? Não é só da boca para fora, não é só pegar o livro e dizer, como é que eu tenho empatia? Passo 1, deixa eu ver aqui, e aplicar da boca para fora. Ele precisa de fato interiorizar esse conhecimento. Então, sim, ser líder exige coragem, e segurança psicológica é a base de qualquer liderança moderna de hoje em dia. Não existe alguém que está num cargo de liderança sem ter essa base de segurança psicológica. Ele não vai conseguir liderar diante dos desafios existentes hoje, né? Gente, e aí tem alguns pontos que eu queria trazer para vocês aqui, que é super importante, né? Por que é importante a gente olhar para isso? Se a gente olhar, eu trago aqui uma pesquisa que saiu agora, primeiro trimestre de 2025, coloquei inclusive aqui no meu roteiro para falar com vocês, para vocês entenderem o quanto a gente está diante de uma mudança enorme, né, a respeito do futuro do trabalho, o quanto a gente está diante dessa mudança na forma da gente liderar. E aquilo que eu digo, que eu tenho dito para vocês, gente, as técnicas que a gente aprendeu há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, elas não servem mais para fazer liderança, certo? E aí eu não tô falando de processo, tá, gente? Eu tô falando de liderança. Liderança é transformação, liderança é sobre pessoas. Mudou a forma da gente fazer a gestão de pessoas. E a gente precisa entender. Por que a gente precisa entender, gente? Porque, olhem esse dado aqui. No primeiro trimestre de 2025, janeiro, fevereiro, março, certo?
a gente teve um aumento de afastamentos por saúde mental, só agora nesse trimestrezinho de 2025, de 28% em relação ao mesmo período em 2024. Só para vocês terem uma ideia disso. Mais de 90% desses afastamentos, e aí afastamentos, gente, é importante a gente falar, afastamento é o quê? Afastamento é quando a pessoa passou aquele período dos 15 dias e ela foi afastada do seu trabalho, certo? Ela não tá só de atestado e ficou alguns dias, não. Afastamento é quando ela passou daqueles 15 dias, ok? Mais de 90% dos casos desses afastamentos tem relação com a ansiedade, né? Então, prestem atenção nisso. Por que isso é importante, né? A gente trazer? Porque quando a gente olha para isso, né? A gente mostra que o nível de adoecimento no mercado de trabalho, adoecimento mental, né? No mercado de trabalho, mostra o quanto nós ainda estamos engatinhando em culturas e em lideranças, culturas organizacionais e lideranças que não dão espaço para vulnerabilidade, não dão espaço para escuta, não dão espaço para o aprendizado, não dão espaço para erro, né? E o quanto a gente ainda tem muita gente utilizando pauta de saúde mental como marketing, né? Ou utilizando saúde mental, pauta de saúde mental como sendo terapia. Não, mas eu ofereço terapia. Não, mas eu tenho lá os programas que atuam na consequência e não na causa, né? Então, ainda sim, como a gente precisa vencer alguns estigmas e alguns paradigmas do trabalho, né? De que se a gente não tá atolado de trabalho e sobrecarregado, a gente não tá produzindo, né? De que bem-estar é coisa de equipe que não tem nada para fazer, né? Olha quanta coisa a gente precisa vencer. Se a gente tem 28% de aumento de afastamentos relacionados à saúde mental do trabalho, relacionado a questões do trabalho, olha quanto nós precisamos aprender. Mas o fato da gente estar tendo, hoje a gente consegue metrificar, a gente consegue gerar uma estatística disso, de dizer, olha, as pessoas estão adoecendo devido a questões do trabalho, a gente consegue, porque há anos atrás, pouquíssimos anos, a gente não conseguia verificar isso, hoje nós conseguimos, né? Então, esse dado de 28% no primeiro trimestre de aumento dos afastamentos por saúde mental não é apenas uma estatística. Esse dado, ele tem rosto, ele tem história, ele tem nome, né? São pessoas nesses 28%. E a grande questão que a gente tem que se perguntar é: o que nós estamos fazendo e desde quando a gente deixou que o trabalho fosse um motivador, né, um gatilho de adoecimento? Mais do que isso, o que nós estamos fazendo para que os ambientes de trabalho sejam ambientes adoecidos? O que nós estamos fazendo em prol de entrega de resultado, em prol de performance, que aqui eu faço um parênteses que é extremamente importante para todo e qualquer negócio, o resultado faz parte, é necessário, mas a que preço? A que preço nós estamos entregando resultado, entregando performance e o que a gente está fazendo, né? O que a gente está fazendo com as pessoas que estão entregando esse resultado? O que a gente está fazendo com as pessoas que estão ali entregando a sua performance? A gente está esgotando os nossos recursos? Porque é simples, gente, né? A gente está, ok, hoje eu entrego resultado. E amanhã? Nesse nível de esgotamento, para onde que a gente está indo? A gente está indo para um apagão de mão de obra. A gente está indo para esse caminho. Então, quando eu falo para vocês que, né, segurança psicológica é a base de toda liderança moderna, e toda liderança que quer permanecer no mercado de trabalho, toda liderança que quer fazer um trabalho de entrega de performance, entrega de resultados e manter as suas equipes saudáveis e manter a cultura organizacional inovadora, resiliente, adaptada aos diversos cenários e às mudanças, ela precisa
entender sobre segurança psicológica. Ela precisa ser letrada nisso. E mais do que isso, ela tem que olhar para ela e entender o contexto de como que ela trabalha isso com seus pares, com a organização e com a sua equipe. Certo? Então, e aí, gente, tem um outro dado aqui que eu separei para vocês, que eu acho que é importante. Existe uma pesquisa, a Você RH, inclusive, trouxe essa pesquisa, que fala justamente que onde as pessoas, qual é o nível, o grau de importância sobre vários quesitos que eles foram avaliando, né? Como é que as pessoas avaliavam o salário, o que fazia as pessoas ficarem nas empresas, né? Reter as pessoas. E um dos pontos que eles trouxeram é que 83% consideraram bem-estar tão importante quanto salário. Bem-estar tão importante quanto salário. E isso, gente, eu acho muito interessante, porque talvez vocês já devem ter escutado, eu que tô dentro de diversas organizações, né, seja com treinamento, seja com consultoria, eu vejo muito isso, né, quando eu tô lá fazendo um trabalho de cultura, analisando pesquisa de clima, muitos líderes acabam me dizendo assim, Carol, eu não sei por que deu essa nota tão baixa em determinados quesitos, enfim, porque tu vê, a gente tem um salário, os benefícios aqui são enormes, e o resto, né, cada vez mais, então, percebam que a gente tem líderes com ainda atuando numa lógica antiga de que se eu paguei bem, se eu tenho bons benefícios, se justifica as pessoas estarem adoecidas, se justifica as pessoas estarem entendendo que aqui tem uma cultura tóxica, se justifica o nível de pressão exagerado, se justifica o nível de sobrecarga. Entendem que a gente ainda é uma mudança de mentalidade que a gente precisa ter. Porque, e no final das contas, a gente não tá olhando para quem? Para quem faz o negócio acontecer. A gente não tá olhando para as pessoas que estão dizendo, olha só, bem-estar é mais importante, ou está no mesmo nível, grau de importância de salário. Opa, se isso é importante, tu já precisa pensar como é que eu vou repensar os meus benefícios, como é que eu vou repensar a minha cultura se aqui tem problema, né? Se lá na pesquisa de clima tá apontando determinados problemas, como é que eu vou repensar o meu sistema de gestão? Minha forma, porque quando a gente está falando sobre isso, quando a gente está falando dessa mudança que está ocorrendo no mercado de trabalho e que vai ocorrer pelos próximos anos, num nível de aceleração muito grande, nós estamos falando de uma mudança no sistema de gestão. Quando a gente está falando que bem-estar está tendo um nível, né, de importância para as pessoas, que equilíbrio entre vida e carreira está tendo esse nível de importância, que saúde mental ganhou a pauta, que saúde social, né, que a qualidade das nossas relações está ganhando a pauta, a gente está diante de uma mudança das prioridades, né? Se há anos atrás salário e benefícios era o que mais importava, hoje talvez as pessoas dizem, ok, isso aí é básico, né? Agora eu quero também ambientes que me permitam trabalhar sem adoecer. Eu quero ambientes onde eu possa acessar os meus talentos e não só ficar aqui sendo parte de uma engrenagem. Eu quero fazer parte, eu quero pertencer. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque tem um outro dado aqui, justamente, que traz, que ele diz o seguinte, nessa mesma pesquisa da Você RH, diz que 77% deixariam a empresa se ela não valorizasse a saúde mental. E 90% já cogitaram sair por insatisfação emocional, ou seja, né, porque a empresa não tinha uma boa gestão emocional do ambiente, né, e das pessoas. Então, no final das contas, qual é um dos grandes gargalos hoje do mercado? Atrair talentos e reter talentos, certo? Então, no final das contas, gente, a gente pode dizer que o que retém os talentos hoje é o salário emocional, com base nessa pesquisa. O que retém os talentos hoje é o salário emocional. É pertencimento, liberdade de expressão e reconhecimento. E quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando do quê? De segurança psicológica. Então, de novo, vou voltar aqui para a pergunta inicial do nosso Segunda Segura. Por que segurança psicológica é a base de uma liderança de sucesso?
porque a segurança psicológica permite que você possa liderar em meio a esse cenário contínuo de transformação e exigência que nós estamos e estaremos pelos próximos anos, né? Permite que você possa engajar a sua equipe, que ela possa entregar performance na medida certa, né? E ter aquilo que ela está buscando, que é bem-estar, que é saúde mental, que é saúde social. Então aqui, justamente, é importante, né? Tem algo que apareceu, né, no SXWS esse ano, que inclusive uma das palestrantes que estava lá, eu até selecionei aqui um trecho do que ela disse, que ela falou o seguinte, a qualidade, a Esther Perel, né, ela diz o seguinte, a qualidade dos nossos relacionamentos determina a qualidade da nossa vida, né? E, obviamente, a gente sabe, né, não existe vida pessoal, não existe vida profissional, existe vida, ponto. Então, a qualidade dos nossos relacionamentos define a qualidade da nossa vida. Nós passamos grande parte do tempo no trabalho, a maior parte do tempo no trabalho. Se a qualidade dos nossos relacionamentos no trabalho for tóxica, for de insegurança, como é que vai ser a qualidade do nosso trabalho? Será que a gente vai conseguir entregar performance? A pergunta que eu deixo para vocês aqui, né? Será que a gente vai conseguir? E o interessante é que ela traz, inclusive, ela diz que 15%, gente, 15 minutinhos de interação intencional, então você vai interagir, vai se conectar, vai estar presente para o momento com as pessoas. 15 minutos de interação intencional podem aumentar em 20% o desempenho. 20%. 15 minutos de interação intencional aumentam 20% do desempenho. E aí? Né? E aí, gente, quando eu me deparo com essas pesquisas, eu fico pensando assim, e ainda tem empresa querendo cortar o cafezinho para atingir determinadas metas, né? E ficar dentro das metas estipuladas pela organização, se daqui a pouco ela poderia ser muito mais inteligente, né, no uso dos seus recursos humanos, inclusive, e pensar o quanto culturas tóxicas, o quanto a falta de pertencimento, a falta de confiança, o quanto a falta de clareza na tomada de decisão, o quanto uma comunicação deficitária, o quanto a falta de autonomia, né, o quanto a centralização estão fazendo ela perder talvez 20, 30, 40%, fazendo com que ela deixe o resultado da organização na mesa por causa desses problemas. Mas como eu sempre digo, esses problemas eles não são tangíveis, né? Eles não estão, a gente não consegue muitas vezes entender a força que tem isso, então a gente vai negligenciando e vai deixando, e a gente vai perdendo pessoas importantes, a gente vai deixando que o conhecimento existente dentro da organização vai se diluindo com o tempo, né? E a gente cada vez mais vai perdendo, né, esse nível de conexão, até que, por último, a gente tenta uma solução olhando, né, para a forma como a gente está fazendo a gestão daquilo que é o principal fator gerador de resultado dentro de uma organização, que são as pessoas, né? Então, é importante a gente olhar para isso, entender que entre o bom dia da manhã e o silêncio é que nascem os vínculos que vão sustentar ou fragilizar uma organização, né? Então, gravem essa frase. Entre o bom dia e o silêncio, nascem os vínculos que sustentam ou fragilizam uma organização. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que cada vez mais o salário emocional, ele está crescendo, né? Ele está ganhando em importância para as pessoas. E quando a gente olha para essa questão do salário emocional, a gente olha para bem-estar, saúde mental, saúde social, confiança, a gente está falando sobre, a gente está embalando tudo isso em ambientes seguros psicologicamente, em relações seguras psicologicamente.
E aí é importante a gente entrar num fator que tem, quando a gente fala de segurança psicológica, eu ainda vejo muito mito, né? Das pessoas. Em que sentido, né? Muita gente falando que segurança psicológica é mimimi, né? Que as pessoas têm que baixar a cabeça e trabalhar, menos mimimi, menos reclamação. Que segurança psicológica é tornar a empresa boazinha demais? Então agora o funcionário quer tudo, né? Já ouvi também. E no final das contas, quando a gente fala, não é ser bonzinho demais, a gente tá falando sobre encorajar conversas difíceis com respeito. Tem outras questões que me trazem também que, se eu trabalhar segurança psicológica, eu vou perder a tenacidade da equipe, essa busca voraz pelo resultado. Gente, uma coisa não é excludente da outra. Tanto é que quando a gente olha, por exemplo, segurança psicológica teve um grande advento com a pesquisa do projeto Aristóteles, do Google, onde durante 5 anos eles ficaram pesquisando o que fazia determinadas equipes performarem mais que outras. E em determinado momento eles acharam que era qualidade técnica, no outro era salário, no outro era ambiente, no outro isso. No final das contas, no final desses 5 anos, eles perceberam que as equipes que performavam mais não eram aquelas que tinham os mais inteligentes, mas sim eram as equipes que tinham segurança psicológica. Onde as pessoas tinham liberdade para serem elas mesmas e com isso elas conseguiam aprender, inovar, desafiar o status quo, criticar sem medo de retaliação, de serem humilhados, de serem punidos, né? Então elas tinham voz e elas eram escutadas. Então quando a gente olha esse mito, né, as pessoas vão ficar na zona de conforto, pelo contrário, é justamente o oposto. Quando a gente olha para todos os cases e anti-cases de segurança psicológica, a gente vê que segurança psicológica permite desafio, permite inovação, permite aprendizado, permite adaptação. Qual organização hoje em dia não precisa que a sua equipe aprenda rápido e se adapte rápido aos cenários e tenha resiliência em cenários de crise, em cenários de incerteza, em cenários de insegurança, aquilo que a gente não controla? Que organização não precisa? Aliás, eu diria que isso é o sucesso, é a base do sucesso de qualquer organização. Então, quando a gente fala sobre segurança psicológica, pelo contrário, segurança psicológica não deixa as pessoas na zona de conforto, faz com que elas inovem, faz com que a organização se adapte, faz com que a organização aprenda e seja resiliente. A gente está falando de tudo que uma organização precisa. O maior desafio hoje das organizações é se adaptar às mudanças de forma veloz. Então, não deixa na zona de conforto. Terceiro mito que eu escuto, que eu coloquei aqui, que é só responsabilidade da liderança. Também não. Parte do líder, o líder concede segurança psicológica, mas é necessário criar este ambiente, né? O líder é o ponto de partida. E a partir dele a gente cria este ambiente com os outros. Isso também precisa vir da equipe. É uma construção coletiva, mas sim, começa por quem lidera. Mas precisa, depois disso, ser uma construção coletiva. Então, segurança psicológica não é permissividade. Gravem isso. Não é ser permissivo. É ser exigente com humanidade. É exigir responsabilização com respeito, né? É ter performance, né? Com ambientes que permitam que todos possam florescer, possam prosperar. É isso, gente. É isso. Se a gente pudesse definir, é sobre isso que nós estamos falando. E quando a gente entra nisso, gente, o que vocês acham que sustenta a alta performance, né? É simplesmente um esforço da pessoa em querer fazer mais, né? Em querer dar um algo a mais. São pessoas iluminadas que têm um algo a mais que faz com que elas sejam diferenciadas e performem, né? Que tenham um alto rendimento, um alto desempenho. A rigor, gente, todos nós podemos ter alta performance e alto desempenho, né? Se a gente tiver segurança psicológica, se a gente tiver clareza de objetivos e se nós tivermos uma liderança confiável. Esses 3 pontos, se a gente tiver isso, a gente consegue entregar alta performance. A gente consegue entregar alto rendimento, né? Então, não é simplesmente querer, não é uma questão de atitude,
Quando a gente está falando sobre performance humana, sim, a pessoa tem que ter condições, tem que ter os skills, eu não tô nem entrando nisso, mas a gente tem que ter um ambiente seguro psicologicamente, a gente tem que ter uma liderança confiável e principalmente algo que eu vejo que falta muito em muitas organizações, clareza de objetivos. Para onde estamos rumando? Para onde estamos indo? Qual é a expectativa quanto ao meu trabalho e quais são os direcionadores estratégicos que eu preciso olhar? Eu preciso ter isso em mente. Eu preciso saber, ok, eu estou aqui para resolver tal problema. Como eu vou saber que este problema, né, que eu atingi esse objetivo, o que você vai querer ver ao longo do tempo? Eu preciso saber, eu preciso ter clareza no direcionamento. E a maioria das empresas acredita que isso é óbvio. Se eu perguntar para você aí, né, você tem clareza de quais são os seus objetivos? Qual é o direcionador estratégico da sua empresa? Por que você vai levantar amanhã de manhã para ir trabalhar e você sabe o porquê que você está fazendo o que você faz ao longo do seu dia inteiro? Como que isso conecta com os objetivos estratégicos da empresa, com o planejamento estratégico da empresa? Por que aquilo que você está fazendo é importante ou não? Mais do que isso, você consegue definir no seu dia aquilo que é só encheção de linguiça e não vai levar para nada. E você tá lá priorizando um monte de coisa. E o que é de fato prioridade e importante para sua organização e que você deveria olhar e dizer assim, isso aqui é que eu devo dar atenção, o resto eu vou verificar em um outro momento, vou verificar em outra. Ou tá tudo junto, né? No saco da priorização, onde tudo é prioridade e nada é prioridade, e a gente vai empurrando, né? Vai girando a rodinha do hamster todo dia. Então, são coisas que a gente precisa pensar sobre isso. Então, não adianta a gente ter processos perfeitos se as pessoas não se sentem seguras para contribuir. Aí é isso, né? Eu tenho o processo perfeito, o que eu tenho do lado? Um robozinho humano. Ali, baixou a cabeça, senta, faz todo dia, não questiona, não pensa, não sei o que, vai, termina o trabalho, fecha o computador, vai para casa. E é isso que a gente tem. Então, de nada adianta processos perfeitos, de nada adianta um planejamento maravilhoso se as pessoas não têm espaço para aprender, espaço para contribuir e espaço para desafiar o status quo, contribuindo com suas ideias, opiniões e críticas, né? Então, segurança psicológica é o que permite que o humano floresça. E quando a gente está falando de humano, a gente está falando sim de habilidades comportamentais e emocionais que nos entregam criatividade, inovação, adaptação, resiliência, enfim, um monte de coisa que eu já falei aqui para vocês hoje, certo, gente? Enfim, falei um monte, né? Tô com o roteiro aqui na minha frente, mas já vi que passei do roteiro há muito tempo. Mas por que isso é importante, gente? E aqui eu deixo um alerta. Então, se você é líder, se você é gestor, se você trabalha com RH, provavelmente você já está percebendo que esse modelo antigo de comando e controle, ele está com os dias contados, né? Mais tempo ou menos tempo. Isso está cada vez mais sendo contestado, está cada vez mais mostrando, né, que não funciona, né? Não funciona mais. E no final das contas a gente percebe que pressão, estresse, sobrecarga tem afastado talentos, tem dificultado a retenção, tem dificultado a atração de novos talentos, reduzido justamente a inovação dentro das nossas organizações e dificultando a entrega de resultados consistentes. A grande questão é que nem tudo está perdido, né? Pelo contrário, diante de mudanças sempre existe caminhos específicos, possibilidade, caminhos possíveis e caminhos comprovados, né? Que tem mostrado pela ciência que sim funciona, que sim dá certo, cases pipocando por aí. E é justamente nessa possibilidade que eu quero te fazer um convite justamente para você conhecer o Manual Prático Liderança Segura, como construir organizações resilientes e inovadoras, gente. O link tá lá na bio. Esse manual foi um manual que eu construí fruto da minha experiência com mais de 11 anos no mercado, trabalhando com diversas organizações, ajudando a transformar culturas organizacionais, né, e desenvolver líderes através da segurança psicológica e apoiando essas empresas a
chegar nesse futuro promissor. Olha, Cris, que bom que você tá aqui, Cris. Que bom, a Cris eu sei, né? Já comprou bastante tempo o manual, super recomendo. Que bom, Cris, fico super feliz. Então, gente, se você quer saber como liderar com segurança psicológica, como que esse modelo de liderança, né, que é a liderança segura, essa liderança que utiliza a segurança psicológica se chama liderança segura, o que consiste, você quer ampliar o seu nível de conhecimento, né, uma das formas que começa a mudança e o líder começa a interiorizar e que ele precisa trabalhar é ele começar a beber de determinadas fontes, ele começar a entender o que é isso, do que a gente está falando, como é que isso impacta na cultura organizacional, na equipe, na relação com os pares, enfim, né? Então, se isso faz sentido para você, quando eu terminar essa live, você clica no link da bio e acessa lá o manual, onde eu trago justamente todo esse contexto, todo esse cenário, né, de futuro do trabalho, onde eu trago esse contexto do impacto da segurança psicológica na cultura organizacional, no desenvolvimento da equipe, te entrego ferramentas práticas para você utilizar no dia a dia, como aplicar a segurança psicológica. Então, vale a pena você entender um pouco mais sobre isso. Então, clica no link da bio e aproveita para que você possa entender como que você pode desenvolver essa liderança onde performance e bem-estar andam juntas, né? Como você pode criar essa cultura que atrai e retém talentos, como que você pode ter mais inovação e menos medo de errar, por exemplo, da sua equipe, como você pode transformar conversas difíceis em oportunidades e como você pode reduzir essa carga emocional na liderança. Então, o manual ele vai te ajudar justamente nisso. Certo, gente? Então, bora transformar essa liderança através da segurança psicológica. Então, clica no link da bio, a Cris dizendo, excelente, eu tenho um manual maravilhoso. Que bom, Cris, fico super feliz, baita depoimento. Gente, então, vejo vocês segunda que vem com mais conteúdo, né, sobre como liderar a partir da segurança psicológica e deixo vocês com a pergunta, bora construir organizações onde todos prosperam? Então, bora lá, vamos juntos nessa caminhada. Até semana que vem, boa semana para vocês e já aproveita, adquire o manual e coloca em prática amanhã mesmo com a sua equipe, certo? Beijos, beijos, tchau, tchau, até a próxima segunda.